Vamos lá para a palavra, Daniel capítulo 6. Daniel na cova dos leões, olha só. E apareceu bem a dar e constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino. E o que aconteceu? E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. E olha aí, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então havia o rei e havia os presidentes. E os presidentes, eles eram aqueles que zelavam pelo rei, né? Cuidavam do rei. Aqui, aí continua. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, Daniel, no meio deles, era uma pessoa que cresceu, era uma pessoa que tinha um espírito de excelência. Vamos dizer assim, Daniel, no meio deles, era a pessoa que mais trabalhava, era a pessoa mais vista, era a pessoa que mais agradava o rei. Tá entendendo? Era a pessoa que tinha mais compromisso ali, era a pessoa de confiança. Por quê? Porque ele tinha na sua vida o espírito de excelência. E por ele ter esse espírito de excelência, ele agradou o rei. É que nem José, né, gente? José, com espírito de excelência, ele agradou a Faraó. José, com espírito de excelência, teve uma sabedoria de discernir o sonho de qual o Faraó tinha sonhado e Faraó disse, né? O que foi que o Faraó falou? Que ele tinha o Espírito de Deus, que ele tinha o Espírito de excelência. Então, louvado seja Deus, é assim, as pessoas podem até não ser cristão, mas elas têm que ver que nós temos o Espírito de excelência na nossa vida, gente. Olha só o testemunho, olha só como o testemunho é muito importante na nossa vida. Só que o quê? Porque por Daniel ter o Espírito de excelência despertou inveja. Então, quem tem o espírito de excelência, gente, desperta inveja nos outros. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E isso foi o que aconteceu aqui, nessa história que Daniel viveu. E o que ele fala? Então, mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino, que nem José, né? O faraó levantou José sobre todo o governo, não acima de faraó, mas depois de faraó era José era que estava ali na liderança. E a mesma coisa estava acontecendo essa história na vida de Daniel. Só que Daniel não estava preso, né? José estava preso. Louvado seja Deus. Aí o que aconteceu? Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel e respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. É isso que nós precisamos, gente. As pessoas, elas estão querendo ver o meu erro. As pessoas estão querendo ver o teu erro. Tem pessoas que estão perto de nós, gente. Presta bem atenção. Era pessoas que trabalhavam com Daniel no reinado. Era pessoas que trabalhavam com Daniel e essas mesmas pessoas estavam tramando contra Daniel. Essas mesmas pessoas tiveram inveja de Daniel. No caso de José, quem teve inveja de José foi a própria família, foi os próprios irmãos de José que teve inveja de José. Louvado seja Deus, engrandecido. Aqui no caso de Daniel, já foi os amigos de trabalho, amigos entre aspas, né, gente? Hoje você não sabe quem é teu amigo de verdade, quem é tua amiga de verdade. Mas eu quero dizer para você, os nossos amigos de verdade e amigas de verdade são aqueles que têm um espírito de excelência. São aqueles que estão em comunhão com o Espírito Santo, que estão em comunhão com Deus. Esses são espíritos, são pessoas que você pode confiar. Por quê? Porque são pessoas que estão em comunhão com Deus, são pessoas que estão dirigidas pelo Espírito Santo de Deus.
Então, o que foi que aconteceu? Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Então, gente, as pessoas sempre estão querendo ver o nosso erro, mas continue fiel, não fiel com as pessoas, não, fiel com Deus, fiel com a palavra, fiel com o Espírito Santo, fiel com aquele que te escolheu, fiel com aquele que te chamou, tá? Fiel em praticar a palavra. Isso a gente vive, gente, isso a gente passa. As pessoas sempre estão analisando a nossa vida, principalmente nós que levamos a palavra de Deus, nós que oramos por vida, nós que estamos em comunhão, nós que estamos servindo a Deus, nós somos muito observados. Quantas pessoas querem ver o meu erro como se elas fossem perfeitas, né? Ah, gente, não é porque eu prego a palavra, não é porque eu oro que eu não falho, que eu não posso falhar. Louvado seja Deus engrandecido. Eu posso falhar, eu posso cair, não devo cair, não devo pecar, não devo falhar. A palavra não me ensina isso, mas somos carne. Essa carne é fraca, essa carne deseja o pecado, essa carne se ira, não é verdade? Então eu posso sim falhar, mas não devo falhar. Então quantas pessoas estão querendo descobrir o teu passado, quem era você no passado? Não interessa quem você era no passado. O que interessa é que você é agora com Deus, na presença de Deus. Então é assim, as pessoas vão examinar o teu passado, as pessoas vão examinar a tua vida. O problema é que as pessoas não examinam a sua vida. Elas se acham perfeitas. E essas pessoas que ficam examinando a tua vida estão mais pecando do que nós. Estão mais desagradando a Deus do que nós. Pessoas que querem ver o teu erro, querem ver a tua fraqueza, querem ver a tua falha. Essas pessoas estão mais sendo pecadoras do que nós, gente. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque Deus, ele nos levantou, foi para ajudar aqueles que estão na fraqueza, foi para levantar aqueles que estão caídos, foi para tirar das trevas, do erro para a luz. Louvado seja Deus. Mas tem umas pessoas aí que pregam a palavra, que dizem até que ora, que vivem com o nome de Deus na boca, mas estão querendo ver o teu erro, estão querendo ver o meu erro, estão querendo ver a tua queda, estão querendo ver a minha queda. Esse tipo de pessoa não estão só no mundo, está dentro do templo. Dentro do templo tem o joio e o trigo, dentro do templo tem os loucos e as prudentes, dentro do templo tem a ovelha e tem lobo, dentro do templo tem peixe bom, tem peixe estragado. Gente, em todo lugar tem pessoas boas e pessoas maus. No teu trabalho tem pessoas boas, tem pessoas maus. Em todas as religiões tem pessoas boas, tem pessoas maus. Tem pessoas que estão em outras religiões da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, mas não fazem maldade para ninguém. Elas adoram Deus, né? Elas adoram Deus, mas elas não fazem maldade para ninguém. Então, mas tem pessoas lá que fazem maldade. Tem pessoas no nosso meio que fazem maldade para os outros, orando contra os outros. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar a ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Olha o que a fidelidade faz acontecer na nossa vida. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele. Então eles viram que, eles mesmo disseram que nunca eles iam achar uma acusação contra Daniel. E aí o que foi que eles fizeram? Eles tramaram contra Daniel. Aí eles falaram que vamos tramar, né? Vamos preparar uma acusação. E foi isso que aconteceu, né? Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: o rei Dário vive para sempre. Que era assim que eles saudavam o rei, né? Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho. Olha só, gente, só gente graúda, hein? Só gente graúda, prefeitos, presidentes, governadores, tudo, só gente, vamos lá, poderosa, vamos dizer assim,
aos olhos humanos, só gente poderosa. Contra quem? Contra Daniel. Tramando contra Daniel. Tá vendo, gente? E aí o que aconteceu? A fim de estabelecer um edito real e fazer firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição, uma oração, a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Se você está com a Bíblia aberta, esse edito que foi feito, essa lei que foi feita, essa ordem que foi dada, ela foi dada escrita assim: qualquer que por espaço de 30 dias, seria um mês, fizesse uma petição a qualquer Deus. Se você olhar na tua Bíblia, esse Deus aí está escrito com D minúsculo. Não está escrito com D maiúsculo. Então eles fizeram uma lei que ninguém podia adorar esse Deus. Só que esse Deus aqui não é o nosso Deus, é os outros deuses, E o nosso Deus, na Bíblia, ele é escrito com D maiúsculo. Então, a lei que eles fizeram era contra os próprios Deus deles mesmos. Então, Daniel podia muito bem continuar orando a Deus, porque a lei era contra Deus com D minúsculo, não era contra o nosso Deus. Eles se achavam tão inteligentes, eles se achavam tão espertos, Eles estavam tão cheios de maldade que eles escreveram a lei contra Deus minúsculo e não contra Deus maiúsculo, com a letra maiúscula. Então não era, a própria lei que foi feita lá não era contra o nosso Deus. Sabe por que não era? Porque não existe lei contra Deus. Não existe ninguém que pode mais do que Deus. Não existe autoridade maior do que Deus. Então não existe leis que pode ser maior do que a lei de Deus. Então eles aqui, se você observar na Bíblia, esse Deus está escrito com D minúsculo. Aí o que foi que aconteceu? E aí, qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. É isso que as pessoas querem, nos lançar na cova dos leões. É isso que as pessoas querem. O que os leões representam? O leão representa a morte, gente. Quando eles tramaram para colocar Daniel na cova dos leões, eles estavam condenando a Daniel à morte. Por quê? Quem é que ia escapar dos leões, gente? Quem é que ia escapar? Então era isso, a lei era condenar a Daniel à morte. Por quê? Eles só iriam se livrar de Daniel com a morte de Daniel. Por isso que eles tramaram para colocar Daniel na cova dos leões. E aí o que aconteceu? As pessoas estão tramando para colocar você na cova. As pessoas estão tramando, estão desejando a tua morte. Mas sabe o que é que Deus faz? Deus, ele fecha a boca do leão. Deus, ele te livra, louvado seja Deus, engrandecido. Você adora a Deus, você busca a Deus, você clama a Deus, você está de joelho para Deus, você está na presença de Deus. E o que é que Deus faz? Ele fecha a boca do leão. E aí agora, pois o rei confirma o edito, louvado seja Deus, e assina a escritura. Pronto. Aí virou uma lei por 30 dias, virou um decreto, uma lei, uma ordem para 30 dias, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Aí o que foi que aconteceu? Lá vai eles vigiar a vida de Daniel. Pessoas invejosas, gente, não vivem sua vida. Pessoas invejosas, elas vivem a vida dos outros, elas querem estar vendo a vida dos outros. As pessoas invejosas, elas vivem olhando a tua vida, elas deixam de viver a vida delas, elas deixam de crescer na vida delas, porque vivem olhando a tua vida, vive examinando a tua plataforma, vive examinando tudo quanto é conta que você tem. Muitas das vezes, observa quando você sai de casa, observa quando você chega em casa,
Observa, fica de olho o que tu compra para trazer na tua casa. Essas pessoas não têm vida própria. Sabe por quê? Porque a vida delas é viver para te olhar, é viver para que acha, louvado seja Deus, para que acha ali uma acusação contra você. Eles querem dizer, olha, tá vendo? Eu não disse que era errado, eu não disse que ele é errado, mas a gente tem que permanecer fiel a Deus. Não é fiel às pessoas, gente. É fiel a Deus. É fiel aos ensinamentos de Deus, é fiel à palavra de Deus, é fiel aos mandamentos de Deus, é fiel à ordem de Deus. A gente não vai debater com essas pessoas, por quê? Porque a gente é fiel a Deus. Então, eu pelo menos eu bloqueio a pessoa, eu silencio a pessoa e não vou ficar debatendo, não vou ficar me justificando para pessoas que não merecem ouvir nenhuma justificação. Então, a melhor coisa para o ignorante é o silêncio. E a plataforma me deu o direito de silenciar pessoas aqui. Como no início da live, todos os dias na minha live tem alguém para vir difamar, para vir colocar palavras tóxicas, para vir acusar, para vir querer me matar aqui, né? Matar a nossa fé. Mas o Senhor, o que acontece? Nos sustenta. O Senhor tem fechado a boca desses leões. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Que muitas lives cristãs, elas entre esses tipos de pessoas, nesses fakezinhos, sabe por quê? Porque a gente ora contra a feitiçaria, a gente ora contra a macumbaria, a gente não ora contra eles, a gente ora contra esses feitos, a gente ora contra as maldades. Por isso que eles entram aqui. Porque eles sabem que a oração do crente move a mão de Deus, principalmente quando o cristão é fiel a Deus, né? Quando é verdadeiro, quando é sincero, quando tem amor às ovelhas. Ah, meu Deus do céu. Aí ele sabe, esse crente aí, se abrir a boca, se orar, aí eles entram para querer banir a live, entram para querer derrubar a live, entram para querer nos abater com a palavra. Por quê? Porque a gente está orando contra a feitiçaria, a gente está orando contra esses encantamentos, a gente está orando contra a maldade de principados, de caixa de demônios, contra a maldade do reino das trevas. Então eles não querem que a gente ore. Por quê? Porque orando, Deus vai ouvir nossas orações, você vai ser abençoado, você vai ser livrado, você vai ser liberto, você, louvado seja Deus, vai ser alcançado por Deus. Por isso que gente, eu respeito todas as religiões. Eu não entro em religião de ninguém para dizer que eles estão fazendo a maldade. Eu não entro na religião de ninguém para dizer que eles estão errados. Eu fico aqui, prego a palavra, levo a palavra, oro pelas vidas. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Mas essas pessoas não têm respeito. Elas não têm respeito, elas não têm amor. Elas têm ódio no coração, elas têm maldade no coração, elas têm inveja. Elas têm inveja. Louvado seja Deus. Mais uma coisa eu digo: se você é fiel a Deus, como Daniel foi fiel a Deus, Deus fecha a boca desse leão. Deus fecha a boca desse leão que quer tragar a tua vida. E desse leão que quer te difamar, esse leão que quer te caluniar, esse leão que quer banir a tua live. Deus fecha a boca do leão. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Hoje mesmo eu estava orando a Deus. Deus, faz alguma coisa, porque só falta eu ver a minha live ser banida, Senhor. Todo dia é uma denúncia. Todo dia alguém, Senhor, colocando palavras para a plataforma entender que não é palavra, que pode banir a nossa live. Comentários, gente, comentários mal. A plataforma também usa para banir a live, para restringir as nossas lives, para não entregar. Tudo isso, uma palavrinha que escreverem aí de maldade prejudica uma live. E hoje eu estava orando a Deus, falando isso para ele. Mas hoje ele veio aqui com essa palavra e eu creio que ele está fechando a boca do leão. Nesses que levam a live de evangelho, de oração, de palavra, para ajudar essas famílias, para ajudar essas vidas. Não contra as pessoas, mas para quê? Para abençoar vidas de pessoas, para resgatar pessoas. Louvado seja Deus. Como eu disse, que Deus é esse que essas pessoas servem, que fazem mal, que querem a morte dos outros, que vivem pedindo a morte dos outros, que vivem pedindo para prejudicar a vida dos outros?
Gente, Deus não ouve esse tipo de oração, Ele não ouve. Deus é o nosso Deus de justiça, só Ele que faz justiça. Não adianta você pedir para Deus matar fulano, matar ciclano. Quem vai fazer isso, quem vai lutar, quem vai ouvir tua oração é o reino das trevas. Não é Deus, não é o reino de Deus. Temos que aprender o que é oração contra. Louvado seja Deus engrandecido. E todo o mal que você deseja a alguém vai voltar para você. E todo o bem que você deseja a alguém vai voltar para você. Então Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, né? O que foi que aconteceu? Entrou em sua casa e, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, o decreto não impediu Daniel de orar. Aquela lei não impediu Daniel de orar. Ele fez, o que ele fez? Ele entrou no quarto dele, para a janela que estava no quarto dele, que dava na direção de Jerusalém, e orou 3 vezes ao dia normalmente. Ele continuou orando ao Deus dele. Agora vê aí na tua Bíblia. Vê na tua Bíblia que olha só, diante do seu Deus. Vê como esse Deus está escrito com D maiúsculo. Tá entendendo? Daniel não estava desobedecendo a lei. Gente, o esperto, ele se acha tão esperto, que ele nem percebe o erro dele. O esperto se acha tão esperto, mas ele, com a sua esperteza, ele não consegue perceber o erro dele. E o erro foi o quê? Que na lei era para não se prostrar, não adorar a Deus com D minúsculo. E não a Deus de Daniel, não a Deus com D maiúsculo. Se você ver aqui, você vai ver que a lei, Deus, a lei que foi feita foi para o Deus com D minúsculo. E o Deus que Daniel se prostrava é com D maiúsculo. Dá para você ver a diferença? Dá para você entender que nem todo Deus é Deus? Há Deus com letra maiúscula e há Deus com letra minúscula. Entendemos e aprendemos. E aqui Daniel continuou de costume orando. Se você tem o costume de orar, gente, pode vir a lei que for, você não vai deixar de orar. Se você tem o costume de adorar a Deus, pode acontecer o que aconteceu, tu não vai deixar de adorar a Deus. Você vai continuar na tua fidelidade, você vai continuar servindo a Deus, você vai continuar buscando a Deus. Louvado seja Deus, era isso. Se você tem costume, se você tem prática, a palavra de Deus diz que nós temos que buscar conhecimento. Mas nós temos que buscar conhecimento para quê? Para ter prática. Se nós estudamos a palavra de Deus, é para nós colocar em prática. E Daniel era esse que colocava em prática. Ele orava continuamente, todos os dias. Ele se orava de joelhos dobrados. Ele orava buscando o Deus dele. Ele orava ao Senhor. Prática da palavra, prática da oração. E nós temos que ter prática da oração. Nós temos que praticar a palavra. Nós temos não só que conhecer a palavra, porque conhecedores da palavra muitos são. Agora, praticantes da palavra, meu querido, são poucos. São poucos que procuram praticar a palavra. Então você está aqui, nós estamos aqui conhecendo a palavra e nós temos que colocar em prática. E Daniel tinha a prática da palavra. Por isso que a boca do leão foi fechada. Se você tem prática da palavra, a boca do leão vai ser fechada. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Nós temos que entender, gente, o que é praticar a palavra, o que é exercer a palavra, o que é colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Louvado seja Deus, não é só pedir oração, não é só ouvir oração, é praticar, é você ter prática da palavra. Louvado seja Deus engrandecido. Então o que aconteceu? Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus.
Oh Deus, eu creio que Deus hoje está fechando a boca do leão, gente. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando ao seu Deus. Então se apresentaram e disseram no rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, novamente eles escrevem Deus com D minúsculo, a qualquer Deus. E não é qualquer Deus. Nós servimos somente um Deus. Nós não servimos a outro Deus. E novamente eles falam aqui a qualquer Deus com D minúsculo. Prestem atenção, gente. Vocês têm que estudar a Bíblia, têm que ler a Bíblia, têm que examinar quem é Deus, quem é Deus que não é o nosso Deus e quem é Deus que é o nosso Deus. Então, D minúsculo não é o nosso Deus. O nosso Deus é com D maiúsculo. Que Deus você serve? Você serve a Deus com D minúsculo ou com D maiúsculo? Você serve a Deus que tem nome próprio ou você serve a Deus que tem apelido de Deus? Louvado seja Deus engrandecido. Vamos lá, louvado seja Deus engrandecido. Então se apresentaram e disseram no rei, no tocante do mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Eles perguntaram pro rei. Aí respondeu o rei e disse, esta é a palavra. É certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então o rei, ele deu a palavra dele, ele assinou e não podia mudar, né? O rei tinha que honrar a palavra dele. Ele era um rei, então tinha que se cumprir a palavra dele. Interessante que às vezes as pessoas querem cumprir a palavra dos homens, querem honrar a palavra dos homens, mas não querem honrar a Deus. Às vezes tem pessoas que honram mais os homens do que honram a Deus. Às vezes tem pessoas que honram mais as leis dos homens do que a lei de Deus, né? E o que mais a gente tem visto nos últimos tempos. E o que foi que aconteceu? Então responderam e disseram aí, né? Encheram a boca para acusar Daniel. Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que é dos transportado de Judá, não tem feito caso a ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Ainda fala com requintes de maldade, né? Eles falaram, olha só, que Daniel não tinha feito caso nem dele, nem da lei que ele assinasse, que ele tinha assinado. E além de acusar Daniel, ainda acusa com bastante requinte de maldade, né? Oh, meu Deus do céu, sem nenhum momento defendendo Daniel. Eles eram amigos, gente. Eram amigos de trabalho de Daniel. Eram amigos de trabalho de Daniel. Tá entendendo? Eram os mesmos que estavam cuidando do rei. Cuidando do rei. Então tenha cuidado com pessoas que dizem teus amigos, que dizem com tuas amigas. Tenha cuidado com pessoas que estão no teu trabalho, que adoram outro Deus, que não adoram o nosso Deus. Não confie em pessoas que adoram deuses. Vigie com elas, elas não estão em comunhão com Deus. Vigie. Vigie muito com pessoas que servem outros deuses. Louvado seja Deus engrandecido. Gente, vigie, porque louvado seja Deus, essas pessoas podem tramar contra você. Porque elas servem outros deuses e o que elas vão querer? Elas querem que a gente caia, que a gente sirva o Deus delas, que a gente morra, então, né? E porque era isso que eles queriam matar Daniel. E aí vai. Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que dos transportados de Judá não tem feito caso a ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. E ouvindo então o rei, interessante que Daniel podia ter se defendido, né? Daniel tinha um espírito de excelência, Daniel era sábio, era inteligente.
A sabedoria de Deus estava com Daniel. Interessante que Daniel, ele não se defendeu. Ele poderia ter dito que a lei estava escrita com D minúsculo e que ele adorava o Deus com letra maiúscula, né? Louvado seja Deus engrandecido. Interessante isso, mas Daniel não se defendeu. Daniel não abriu a boca, fez que nem Jesus, né? Daniel se calou e Daniel entrou na cova dos leões. Jesus, ele se calou quando ele teve que passar por aquela crucificação. Ele nenhum momento se defendeu, nenhum momento, né? Louvado seja Deus engrandecido. E ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Então o rei tinha amor por Daniel e queria livrar a Daniel, né? E o coração dele queria livrar a Daniel. O que foi que aconteceu? Ele entrou para o quarto e ficou lá orando, ficou lá pedindo a Deus. Eu acredito que o rei, ele foi orar ao Deus de Daniel. E ele diz o quê? Do seu coração livraram até o pôr do sol, trabalhou para o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, olha só, né? O fofoqueiro sempre começa falando assim, sabe? Você já prestou que o fofoqueiro, ou a fofoqueira, sempre chega assim, sabe, eu tenho uma coisa para te contar. Não é assim? Quem sempre vem com fofoca, não sempre usa essa palavrinha, sabe? Sabe, eu tenho uma coisa para te dizer. Sabe, eu tenho uma coisa para te contar. Não é verdade, gente? E não foi diferente com esses fofoqueiros. Esses fofoqueiros foram fofocar pro rei. Já começa com sabe. Preste atenção, interessante, né? Então aquele homem foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, né? Que é Elisângela, é assim, fofoqueiro sempre chega alguma coisa. Sabe aquela pessoa? Sabe o fulano de tal? Sabe o pastor tal? Sabe a missionária tal? É, gente, é desse jeito. Sabe, né, a vizinha tal? Sabe aquele teu amigo? Sabe aquela tua amiga? Aprenderam aí? Estamos aprendendo? Pessoas que vêm com esse sabe perto de você? Todo dia tem uma fofoca. Então, né, o que foi que aconteceu? E o teu Deus é quem tu continuamente serve. Ah, tá. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel. Eu trouxesse a Daniel e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, agora preste atenção. Quando fala o teu Deus, está escrito com D maiúsculo. O teu Deus, né? O teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei pega fala isso. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. E então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Olha só. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Então o rei ficou triste, ficou em jejum e fugiu dele o sono, ficou preocupado. E é por isso que muita gente fica sem dormir à noite, gente, porque fica preocupado. Uns ficam orando, que é raro, né? É muito raro as pessoas passarem a noite orando, estudando a palavra, ouvindo louvor, passar a noite na presença de Deus. É muito raro pessoas passar a noite quando estão preocupadas. Porque o rei, ele estava preocupado com Daniel. Ele estava preocupado, então ele ficou orando, ficou jejuando, e ele não estava alegre, ele estava triste e não conseguiu dormir. E o que foi que aconteceu? Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Fica imaginando, né? Ele estava triste e com medo se Daniel ia responder. Ele não sabia o que ele iria ver. Ele não sabia se Daniel iria responder. Porque ele ia abrir aquela cova, né? Ele ia abrir aquela cova.
para tirar o corpo de Daniel. Só que antes, né, dele abrir a cova, primeiro ele chama por Daniel. Louvado seja Deus, ele chama com voz triste, com voz temerosa, com medo muitas das vezes, né? É assim que nós nos sentimos. Muitas das vezes você se sente com medo, muitas das vezes você se sente querendo saber, Deus, eu vou ter a vitória. Né? Ele passou a noite ali sem dormir, preocupado se Deus ia dar vitória a Daniel. Se Deus ia livrar a Daniel, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, muitas das vezes, a gente, por ser humano, a gente tem medo, gente. Medo não é pecado. Você ter medo, você se entristecer, não é pecado, gente. O próprio Jesus chorou, o próprio Jesus ficou triste, o próprio Jesus, a sua alma ficou atribulada, ficou perturbada. Ali naquela oração que ele fez antes da crucificação ao Pai, ele mesmo falou que se fosse possível que passasse aquele cálice dele, mas ele disse, seja feita a tua vontade. E Jesus foi para a crucificação, Daniel foi para a cova, José estava no cárcere, mas louvado seja Deus, engrandecido. Mas o que aconteceu? O rei fala para Daniel, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Olha que maravilha, você é um servo do Deus vivo. Nós somos umas servas de Deus vivo. O nosso Deus não está morto, o nosso Deus fala, o nosso Deus ouve, o nosso Deus responde, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus está contemplando os maus e os bons, o nosso Deus fecha a boca do leão. Todo dia Deus tem fechado a boca do leão. Louvado seja Deus, engrandecido. Quantas pessoas estão tramando a tua morte? Quantos malfeitores estão tramando a tua morte, tramando a morte da nossa família? Não que o quê? A gente não vai morrer, claro, ao tempo de nascer, ao tempo de morrer, mas não das pessoas tirarem a nossa vida. Aqui foi tramado para tirar a vida de Daniel. Não era o tempo de Daniel morrer, não era o tempo de Deus escolher a Daniel. E o que aconteceu? Deus livrou Daniel da morte, não era o tempo. Então, se eu estou viva é porque Deus tem me livrado da morte. Se você está vivo é porque Deus tem te livrado da morte. Se nós estamos vivos é porque Deus tem fechado a boca do leão, que todo dia quer tirar a nossa vida, gente. Você pode não ver o leão, louvado seja Deus, mas Deus tem dado livramento para você. Deus tem dado livramento para a tua família. Todo dia Deus tem fechado a boca do leão que quer tragar a nossa vida. Mas o Senhor tem fechado a boca do leão. Principalmente agora nos últimos tempos, né, gente? É tanta da maldade, Louvado seja Deus, engrandecido. As pessoas tirando a vida dos outros por uma discussão. As pessoas tirando a vida dos outros por coisas insignificativas, as pessoas tirando a vida dos outros por causa da raiva, por causa do ódio, por causa da inveja, as pessoas tirando a vida dos outros por causa da frieza, que não tem mais amor, não tem Deus na sua vida, não tem Deus no seu coração. As pessoas tirando a vida dos outros porque servem outros deuses, que não é o nosso Deus. Que Deus é esse que fica tirando a vida dos outros, gente? E o que foi que aconteceu? Olha o que aconteceu. E aí, né, então Daniel falou ao rei, o rei vive para sempre, que era assim que saudavam os reis, né? Nessa época, nesse tempo, nesse local. Então Daniel responde, o rei vive para sempre. Olha que maravilha, gente. Então Daniel falou, o rei vive para sempre. O meu Deus, olha que maravilha. Oh, coisa boa a gente dizer, o meu Deus, o Deus vivo. Foi isso que eu imagino, a alegria de Daniel. Eu imagino Daniel falando com fé, Daniel falando com alegria, Daniel falando com amor, Daniel falando, exaltando o Deus dele. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência.
Diante dele também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Daniel pegou, olha só, presta atenção. Ele disse que Deus enviou o anjo. Gente, Daniel viu o anjo fechar a boca do leão. Olha que cena, gente. Daniel estava dentro de uma cova com leões, né? E Daniel, nessa cova, presta atenção. Talvez você pode estar numa cova. Talvez você pode estar passando por uma dor, por uma luta, por uma perseguição. Talvez você pode estar nessa situação, louvado seja Deus, achando que as pessoas acham que você vai morrer. Porque eu tenho certeza que Daniel entrou com convicção que Deus ia livrar ele. Eu tenho certeza que Daniel entrou naquela cova, louvado seja Deus engrandecido, orando a Deus e dizendo: Senhor, que todos vejam que o Senhor é Deus que fecha a boca do leão. Que todos vejam que o Senhor é o Deus que faz milagre, que o Senhor é o dono da vida. Eu acredito que Daniel ali naquela cova também orou a Deus e falou a Deus: Senhor, que todos vejam quem é o Deus ao qual eu dobro meus joelhos, quem é o Deus que eu sirvo, quem é o Deus que eu sou fiel, que todos vejam quem é o Deus que eu busco todas as horas da minha vida, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, continuamente, todos os dias, todos os dias. Eu acredito que Daniel falou para Deus: Senhor, glorifica teu nome, não por mim. Quem sabe Daniel não disse para Deus: Deus, se tu me encolher agora, eu vou contigo. Né, louvado, será alegria para mim, mas eles precisam ver que tu é Deus. Eles precisam ver que tu fecha a boca do leão. Eles precisam ver que tu é o dono da nossa vida. Eles precisam ver que ele é o Senhor da nossa vida. Eles precisam crer em ti. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então tem pessoas, louvado seja Deus, que precisam ver quem é o Deus que nós servimos. Tem pessoas que precisam ver que o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Tem pessoas que precisam ver que o nosso Deus faz milagre, que o nosso Deus livra, que nosso Deus fecha a boca do leão. Louvado seja Deus engrandecido. Será se dá para você entender? Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas creia nesse Deus. Deus, tu és o Deus que é o dono da vida. Tu és o Deus, Senhor, que dá a vida. Tu és o Deus que multiplica a vida. Tu és o único Deus que pode tirar a nossa vida. E Daniel, louvado seja Deus engrandecido e exaltado, estava na cova dos leões. Tramaram a morte de Daniel, mas não era a hora dele. Ainda não era a hora, Daniel, louvado seja Deus engrandecido. Então, o que aconteceu? Então, o rei muito se alegrou. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano. E agora, nesse momento, Deus está fechando a boca dos leões, para que esses leões... Boca dos leões, não era só um leão, gente. Era vários leões, porque está em plural aqui. Não era só um leão. É interessante que era só um homem. Olha só como é que é a maldade dos outros. As pessoas achavam que para matar Daniel bastava um leão, gente. Não precisava ser muito de leões. Primeiro que não tinha saída para Daniel. A cova estava com a porta fechada. Como é que Daniel ia sair? Mesmo que ele lutasse com aquele Daniel, com o leão era mais forte e ia vencer Daniel. Mas não, eles acharam que um leão era pouco. Eles colocaram foi mais do que um leão. Então Deus livrou dos leões. Gente, quem vem lutar conosco não é só um leão, não, é vários leões. Mas não interessa se é um, se é dois ou se é três. O nosso Deus fecha a boca do leão. O nosso Deus está fechando a boca do leão. Eu não sei, pode ser o leão da finança, pode ser o leão da saúde, pode ser o leão lutando contra a tua vida sentimental, pode ser o leão lutando contra a tua vida espiritual, pode ser o leão lutando contra o teu ministério. Eu não sei qual é os leões que estão aqui, mas eu sei que Deus nessa palavra está fechando a boca dos leões, porque o nosso Deus vive, porque o nosso Deus vive. Louvado seja Deus engrandecido. E se ele vê que você é inocente, meu querido, ele fecha a boca do leão. Presta bem atenção, que Deus ele fechou a boca do leão porque Daniel era inocente. Tá entendendo?
Louvado seja Deus, engrandecido. Também explicado aqui. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada a mim inocência. É isso que Deus precisa encontrar em nós, gente. Inocência, intenção do coração. Você pode estar pregando, você pode estar orando, você pode estar falando palavras boas, mas se você não tem intenção de amor, intenção de bondade, intenção de bem para o próximo, você não é visto por Deus por inocente. Louvado seja Deus, engrandecido. Por isso que o Senhor olha para o nosso coração, gente, para nossas intenções. Tem pessoa que fala contigo, mas não é com a boa intenção no coração. Tem pessoas que falam com você, mas é desejando o mal para você. Tem pessoas que falam com você, louvado seja Deus, engrandecido, mas o seu coração não está inocente. Daniel estava inocente. O que significa? Daniel não estava desejando mal para os seus inimigos. Daniel não estava desejando mal para o rei. Daniel estava com o coração limpo. Ele não estava fazendo coisa errada, ele estava adorando ao Deus dele. Ele não estava contra o rei, ele estava apenas adorando o Deus dele. E o Senhor viu nele inocência. E o que foi que aconteceu? Deus fechou a boca do leão. Então vamos prestar atenção, vamos estar inocentes para Deus fechar a boca do leão. Que não, Deus não veja culpa, motivo. Louvado seja Deus para a gente estar vivendo certas situações. As pessoas estão te acusando, mas se você é inocente, Deus está fechando a boca do leão. Então, louvado seja Deus, engrandecido. Então o rei mudou, muito se alegrou. O rei muito se alegrou em si mesmo. É importante, gente, que você esteja inocente, que você não esteja com maldade no coração. E às vezes as pessoas estão com maldade no coração pela tua vida que você nem sequer sabe, nem imagina. Você não pensa que aquela pessoa está pensando isso de você. E quantas pessoas estão pensando isso de você? Eu não imaginava que essa pessoa pensava isso de mim, estava orando contra mim, nem imaginava isso. Louvado, mas Deus fechou a boca do leão e até hoje eu estou vivo. E até hoje, para a glória de Deus, estou vivo e levando a obra do Senhor. Por quê? Porque não era tempo e porque Deus tinha visto que eu não estava com maldade no coração pela criança, nem pela família, nem estou. Louvado seja Deus. Então, estamos entendendo? Estamos entendendo e aprendendo, Jesus, louvado seja Deus. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no Senhor Deus. Então você que está inocente, você que crer em Deus, hoje Deus está tirando da cova. Hoje Deus está nos tirando de cova. Eu não sei qual é a cova que você está, eu não sei qual é os leões que estão aí querendo te tragar, mas eu sei que Deus me deu essa palavra e hoje Ele está fechando a boca do leão, hoje Ele está tirando você desta cova, hoje o Senhor está me tirando dessa cova, essa cova qual os leões estavam querendo nos devorar, querendo nos destruir, mas o Senhor olhou para o teu coração, o Senhor olhou para o meu coração e viu nele inocência. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, e ele fechou a boca do leão com esta palavra. Isso é para quem crê. E eu creio, louvado seja Deus, engrandecido, porque ele fala aqui, porque crera no Senhor Deus. Então, se você sabe que está com teu coração limpo, com teu coração inocente, que você não está desejando mal para as pessoas, e as pessoas estão te desejando mal, louvado seja Deus, engrandecido, então creia, Letícia. Se você estava ouvindo essa palavra, eu também estava precisando ouvir essa palavra. A palavra de Deus, ela é relembrada, ela é renovada, ela é trazida à memória. Por isso que muitas das vezes as palavras de Deus se repetem. Se repete o quê? Na mensagem de Daniel. Mas por quê? Porque tem pessoas sempre, de vez em quando, entrando nas covas dos leões, porque os leões estão aí querendo nos matar, né? Querendo nos estragar. Aí o Senhor vem, que vê todas as coisas, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor que vê quem é os leões que estão querendo nos matar. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Os leões não estavam só na cova. Os leões estavam naquelas amizades que Daniel estava tendo.
Os leões estavam no trabalho. Os leões estavam usando aquelas pessoas que tramaram uma calúnia, que tramaram algo contra Daniel para colocar na cova dos leões. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Assim como o inimigo usa os maus corações. Para quê? Para nos fazer mal. O Espírito Santo de Deus usa os bons corações. Para quê? Para nos fazer bem. Tá entendendo? Então tenha cuidado com quem você anda. Tenha cuidado com quem está do teu lado. Tenha cuidado, porque se você tem o espírito de excelência, tem alguém com inveja de você. Tem alguém querendo ver a tua queda. Tem alguém querendo levantar calúnia contra você. Mas eu quero dizer para você que você, estando inocente, tem um Deus que fecha a boca do leão, tem um Deus que prevalece na tua vida, tem um Deus, louvado seja Deus, engrandecido, que nos dá a vitória. Então vamos estar com o nosso coração limpo, vamos estar com o nosso coração inocente e vamos receber a vitória de Deus, porque Ele é Deus para continuar fechando a boca do leão. E o que foi que aconteceu? E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. Olha só, gente. E eles esmigalharam todos os seus ossos. E o que foi que aconteceu? E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões esmigalharam todos os seus ossos. Às vezes tem gente aí perto de você que está doente, sabe por quê? Porque eles estavam querendo a tua queda, porque eles estavam querendo a tua morte. E aí, sabe o que aconteceu? Você está aí de pé, você está vivo, você está levando o evangelho, você está orando por vidas, você continua fiel a Deus e você continua com teu coração limpo. E o que aconteceu? As pessoas que estão desejando teu mal, elas estão com seus ossos esmigalhados, com seus ossos sendo quebrados pelos mesmos leões que eles mesmos tramaram para ver a tua morte, para ver a tua queda, para ver o teu final. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus é bom, né, gente? Deus, Ele acabou de me responder algo. Deus falou comigo muito nessa palavra, como eu tenho certeza que falou com você. Então foi isso que aconteceu. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, louvado seja Deus, e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Então, que a paz seja multiplicada no teu coração, na tua família, que você continue em paz, mesmo pessoas tendo inveja de você, mesmo as pessoas te desejando mal, mas continue com teu coração limpo, continue em paz. Se você não está praticando mal, todas as vezes que alguém me acusa, gente, quem tem discernimento, né? Uma palavra é o bastante para quem tem discernimento. Todas as vezes que alguém me acusa, né? Eu só faço dizer para Deus: Deus, o Senhor sabe que o meu coração não está assim, que o meu coração está limpo. E é isso que você tem que saber, gente. Como é que está o teu coração? Se o teu coração está praticando a maldade, se o teu coração está desejando o mal, se o teu coração está inocente ou se o teu coração não está inocente. Porque se o teu coração está limpo, se o teu coração está inocente, não te preocupa. Deus vai fechar a boca desse leão. Deus fecha a boca do leão. E Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas. E no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou. E eu creio, Senhor, que eu vou prosperar, né? Que eu vou prosperar aonde Senhor, aonde estavam me acusando. E prosperou no reinado de Dário, e no reinado de Ciro e de Persa. Olha que maravilha, né? Porque presta atenção, tramaram contra Daniel e colocaram Daniel na cova. E o que foi que aconteceu? Daniel prosperou no mesmo lugar que ele estava. E eu vou prosperar aqui onde eu estou. Você vai prosperar aqui. Eu vou prosperar também aqui na live. Eu estou falando aqui onde eu moro. E eu estou falando também aqui na live. Eu vou prosperar nessa live. Eu vou prosperar onde eu moro. Você vai prosperar onde você está, se teu coração está inocente.
Se o teu coração não está limpo, louvado seja Deus. Que maravilha, né, gente? E essa foi a palavra.